Olá, tudo bom? Meu nome é William, sou professor de matemática do 9º ano. Antes de iniciarmos a aula, eu tenho alguns recados para você. O primeiro, é necessário que você realize a atividade proposta do Classroom para garantir sua presença. Segundo, caso você nos acompanhe apenas pela TV, é necessário que você procure sua escola para retirar os materiais e acompanhar as nossas aulas. E a terceira coisa, uma das mais importantes, é, em caso de dúvida, procure seu professor para que ele possa esclarecer e assim também darmos continuidade ao nosso trabalho. Na aula de hoje, na aula passada, nós vimos situação-problema envolvendo equações do segundo grau. A aplicação da fórmula de Bhaskara na resolução de equações do segundo grau. Na aula de hoje, veremos situação-problema envolvendo equações do segundo grau, a aplicação da fórmula de Bhaskara na resolução de equações do segundo grau. O que é bom você lembrar? Olha só, na aula passada nós organizamos um roteiro para a resolução de exercícios. Primeiro passo é leia o enunciado com atenção. Boa parte e dicas da resolução estão contidas no enunciado. Segunda coisa, tente escrever uma equação que represente, que traduza o teu enunciado. Após você escrever essa equação e deixá-la no formato de uma equação do segundo grau, determine os coeficientes, determine o discriminante delta, a fórmula de Bhaskara, determine x1 e x2 e interprete os resultados apresentados. Agora, vamos iniciar com o primeiro exercício. Oswaldo decidiu construir um galinheiro de formato retangular, cuja área será 32 metros quadrados. Quantos metros de tela terá que comprar para cercar o galinheiro, considerando que um dos lados terá 4 metros a mais que o outro? Resolvemos um exercício parecido na aula passada. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem. E aí, nós voltamos com a interpretação desse enunciado. E aí, espero que você tenha conseguido resolver, transcrever o teu enunciado na linguagem matemática. Se não conseguiu, acompanha comigo. Primeira coisa que nós vimos lá, ó, formato retangular com área de 32 metros quadrados. Então, eu tenho esse formato aqui. Um dos lados tem 4 metros a mais que o outro.
Então, um lado eu deixo x e outro lado eu deixo 4 mais x, né? Então, chamei aqui de lado 1 de x e o outro lado x mais 4 ou 4 mais x, sem problema nenhum, tá? Não vai ter prejuízo nessa situação aí. Bem, área do retângulo. O que eu tenho de área de retângulo? A área de retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura, como você preferir nesse caso aí. A minha área 32, a base x e a altura x mais 4. X multiplicou x e o x multiplica x mais 4 também. X ao quadrado mais 4x igual a 32. Esse 32 que é positivo, vem para o outro lado negativo. X ao quadrado mais 4x menos 32 igual a 0. Feito isso, agora é a sua vez. Não esqueça de identificar os coeficientes, discriminante delta, fórmula de Bhaskara, calcular x1 e x2 e verificar se os valores encontrados para x1 e x2 satisfazem a proposta do enunciado. Isso significa interpretar seus resultados. Vou dar mais um tempinho para vocês realizarem essa etapa e nós voltamos na sequência.
E aí, conseguiu seguir o roteiro? Deu tempo de realizar? Se não, acompanha comigo então aqui. X² mais 4x menos 32. O que eu preciso fazer? Identificar o valor de A, identificar o valor de B, identificar o valor de C. Agora, na sequência, calcular o valor de delta. Delta vai ser igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Se você repetir comigo aqui e escrever, vai ver que no final das aulas aí você vai estar lembrando de delta, identificando tudo aí. O B, 4² menos 4 vezes 1 vezes menos 32. Delta vai ser igual a 16 mais 104 vezes 32. Vamos lá para não errar aqui, né? Vezes 4 é 8. 128 aí. E o meu delta igual a 144. Aí, seguindo para fórmula de Bhaskara, eu tenho lá o meu x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, e o meu x vai ser igual a menos o b, que é 4. Então, fica 4 aqui, mais ou menos a raiz quadrada de 144, dividido por 2 vezes 1. Meu x vai ser igual a menos 4, mais ou menos 12, dividido por 2. Vamos lá, então, para o cálculo de x1. Vai ser igual a menos 4 mais 12 dividido por 2. X1 vai ser igual a 8 dividido por 2. X1 igual a 4. Meu x2 seria igual a menos 4 menos 12 dividido por 2. O meu x2 igual a menos 16, o x2 igual a 16 sobre 2, menos 8. Então, eu tenho dois valores aqui. Só que o que x representa para você? X representa, dá uma olhadinha no enunciado lá. O x representa comprimento, né? Então, eu tinha ali um retângulo, onde esse retângulo tinha 4 metros a mais no lado seguinte. Então, ó, quantos metros de tela ele terá que comprar? Acompanha comigo na tela agora aqui, ó. Identificando o x1 e x2, x1 igual a 4 e x2 igual a menos 8, eu tenho o x representando o comprimento. Se x representa comprimento, vou descartar o valor negativo. Porque, olha só, um lado vale 4, que é o valor de x, e o outro lado vale x mais 4. Então, 4 mais 4, o outro lado vale 8. Né? Então, 4 vezes 8, 32. Ok? Aí, pergunta-se o perímetro do galinheiro. O perímetro do galinheiro é dado por 4, que é o lado 1, mas o comprimento do lado 1 é esse valor aqui e o valor de cima aqui, né? E o lado 2 também tem essas duas medidas iguais. Então, é dado por 8 mais 4 mais 8 mais 4, logo, ele precisará comprar 24 metros de tela para cercar uma área de 32 metros quadrados. Certinho? Exercício 2. Vamos à leitura do enunciado do exercício 2. O retângulo e o quadrado abaixo têm mesma área. Lembra disso? O lado do quadrado mede x, então tem o x aqui, porque o quadrado tem os dois lados com a mesma medida. O comprimento
do retângulo é x mais 8 e a altura do retângulo é 4. Então, ele tem altura de 4 e comprimento de x mais 8. Qual é a medida do lado do quadrado? Então, ele está dizendo que tem a mesma área e tem para você ali a pergunta do lado do quadrado, correto? Vou dar um tempinho para vocês copiarem o enunciado, faz o desenho lá bem caprichadinho, tá? Para vocês conseguirem resolver o exercício de uma forma bem bacana. Um minutinho para vocês, um tempinho para vocês aí copiarem o enunciado e a gente já volta com a resolução. Então, voltando com a interpretação do exercício 1, o que nós temos aqui? Ó? Área do quadrado. Então, a área do quadrado é dada por x ao quadrado. Item 2, área do retângulo. Veja só aqui, ó, eu tenho 4 multiplicando x mais 8. 4 multiplicou x e o 4 multiplicou o mais 8 ali também. Então, para a área do retângulo, eu tenho 4x mais 32. Igualando as duas áreas. Por que eu posso igualar as duas áreas? Porque o enunciado diz que a área do quadrado é igual à área do retângulo. Então, eu posso escrever isso, que x ao quadrado, área do quadrado, x igual a x mais 32, área do retângulo. Simplificando essa equação, 4x que é positivo, né? Ele precisa passar para o lado esquerdo. Se você lembrar lá, você tem a regra da balança, mas ela é um pouco complicada e a gente acaba simplificando isso, dizendo o quê? Que esse 4 que está somando desse lado, ele passa subtraindo para cá. E o 32, que está somando também, ele passa subtraindo.
x² menos 4x menos 32 vai ser igual a zero. O que eu vou deixar para você? Um tempo aí, ó. x² menos 4x menos 32 igual a zero. Aplicar o nosso roteirinho. Lembrando, identificar os coeficientes, calcular o valor de delta, substituir os valores encontrados na fórmula de Bhaskara, calcular x1 e x2. Depois disso, você precisa interpretar os resultados que você encontrou. Ok? Um tempinho para vocês aí e nós já voltamos com a apresentação da solução.
Voltamos agora, então, para finalizarmos a solução. Identificando os coeficientes, eu tenho A igual a 1, B igual a menos 4 e C igual a menos 32. O meu delta vai ser igual o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual, vale menos 4B elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 32. Delta vai ser igual, menos 4 elevado ao quadrado, 16. Aqui vai ficar positivo, porque eu tenho menos, multiplicando menos aqui, então fica mais. 4 vezes 32, 128. E o meu delta vai ser igual 16 mais 128, 144. Agora, o que eu tenho aí, né? Aplicar a fórmula de Bhaskara. Eu tenho lá a fórmula de Bhaskara dada por x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o A. X vai ser igual menos o B vale menos 4, menos 4 mais ou menos a raiz quadrada de 144, tudo isso dividido por 2 vezes 1. E o meu x vai ser igual a 4 mais ou menos 12 dividido por 2. Agora a gente precisa calcular x1 e x2. Vou começar a calcular x1 aqui. X1 vai ser igual a 4 mais 12 dividido por 2. X1 igual a 4 mais 12, 16. Dividido por 2. X1 é igual a 8. X2. 4 menos 12 dividido por 2. X2 igual a menos 8 dividido por 2. O meu x2 é igual a menos 4. O que eu preciso lembrar? Que o exercício pedia a medida do lado do quadrado. Então, se o meu x representa um comprimento, representa uma área, eu não posso ter valor negativo para ele. Então, precisaremos descartar o valor de menos 4. Ok? Outra coisa que a gente pode comparar aí, né? No enunciado do exercício, estava falando o seguinte, que a área do quadrado era igual à área do retângulo. Certinho? Então, temos aqui um quadrado. Vou tentar deixar bem próximo de um quadrado esse desenho. Até que ficou mais ou menos. X e x aqui. E o outro valor que era x. E aí, deixa eu lembrar aqui. Consultar x mais 8. Aqui. Era x ou era 4? 4. Não era x, não. Aqui era 4. É isso mesmo. Área do retângulo, 4 e base x mais 8. Exato. Diz que eu encontrei um x igual a 8 aqui, né? Então, isso tem que ser verificado. X igual a 8. A área do quadrado é x ao quadrado.
Isso fornece para mim um 8 ao quadrado e isso tem que ser igual a 64. Ok? Área do quadrado. Agora eu quero a área do retângulo. A área do retângulo ela foi representada por 4, que multiplica o meu x mais 4. Só que x está valendo 8. Então, eu tenho aqui 4 vezes 8 mais 8. Opa, é 8. E aí eu tenho uma 4 vezes 16, isso, e 4 vezes 16 é o meu 64. Então, nós podemos observar que confere, né? Se o meu x for igual a 8, a área do retângulo, que é representada por x mais 8, vezes 4, ela vai ser igual à área do quadrado, x vezes x ao quadrado, que vai ser igual a 64. Encontramos a igualdade solicitada no enunciado do exercício. Então, temos aqui a solução apresentada no slide aí, né? Determinar os coeficientes. Então, tem o coeficiente A, B e C. O valor de A é 1, o valor de B, menos 4, o valor de C, menos 32. Certinho? Discriminante delta, calculei o valor de delta aqui, 144. Fórmula de Bhaskara, quando eu substituo os valores, vou encontrar x mais ou menos 12 sobre 2. Determinando x1 e x2, encontrei x1 igual a 8 e x2 igual a menos 4. Interpretando os resultados para conseguir colocar a minha resposta aqui. x1 igual a 8 e x2 igual a menos 4. Medida de um quadrado e o x representa um comprimento. Se o x representa um comprimento, tenho que descartar esse valor e apenas a medida do lado do quadrado é 8. Certinho? Então, sequência para o próximo exercício. A soma dos quadrados de dois números positivos e consecutivos é 25. Calcule-os. Vou dar um tempinho para vocês copiarem o enunciado e nós já voltamos com a solução aí. Apresentando então a interpretação do enunciado apenas, né? Podemos representar dois números consecutivos por x e x mais 1. Por que nós podemos utilizar essa representação para números consecutivos? Pensa o seguinte comigo aqui, ó. Eu tenho o número 4, né? Qual que é o consecutivo dele? Número 5.
Pensar outro número aí, número 17. Qual que é o consecutivo dele? 18. Pensar em outro, aí Pensar em 23. Consecutivo, 24. Característica, o que eles têm em comum para que eu possa obter o meu número consecutivo? Olha só, aqui eu somei mais uma unidade. Para obter o consecutivo, mais uma unidade. E para obter o consecutivo, também mais uma unidade. Então, sempre que eu quero o consecutivo de um número, eu vou somar uma unidade, né? E lembrando que esse conceito de número consecutivo apenas para conjunto dos números naturais e números inteiros, ok? Então, uma discussão de anos aí, se pensar, se estender essa questão aí de números consecutivos para números racionais, por exemplo, ou reais, tá bom? E não chegaremos a uma conclusão. Então, com essa ideia aqui, ó, de 4 e 5 números consecutivos, pensa o seguinte, se o meu número for x, qual que é o próximo? O próximo tem que ser x mais 1. Né? Ah, professor, se eu quiser dar a sequência, qual que vem depois desse, então? Olha só, aí eu tenho x mais 2, né? E assim sucessivamente. Se eu determino o valor desse, o consecutivo dele é ele mais uma unidade. Ok? Então, seguindo ali na tela, acompanhando comigo lá, podemos representar dois números consecutivos por x e x mais 1. A soma dos quadrados destes números é 25. Então, eu tenho x ao quadrado mais x mais 1 elevado ao quadrado. Lembrando que esse x mais 1 é um produto notável. Okay? Em aulas anteriores aí nós já vimos esse desenvolvimento de produtos notáveis. Mas vamos relembrar comigo agora também. Olha só. Eu tenho lá quadrado de uma soma determinado pelo quê? A mais B elevado ao quadrado vai ser igual a ao quadrado, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Certo aí? Então, o que vai aparecer para mim agora? O que eu tenho ali? Eu tenho x mais 1 elevado ao quadrado. Desenvolvendo esse x mais 1, eu posso colocar um formato, né? Esse elevado ao quadrado, mais 2 vezes, multiplicando o outro, mais o segundo termo ao quadrado. E agora eu só completo. Quem é o primeiro termo? É x. Então, vou colocar x aqui e x aqui também. Quem é o segundo termo? O segundo termo é 1. Um aqui e um aqui. Né? Sei que você morre de vontade de escrever x ao quadrado mais 1 ao quadrado, mas não faça isso. Tá bom? X ao quadrado mais 2x mais 1. Então, voltando comigo na tela, desenvolvendo aqui o x mais 1 ao quadrado, o que eu vou encontrar? Né? Desenvolvendo os termos da equação, x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado igual a 25. Só esse termo aqui é o nosso produto notável, o que ficou aqui no quadro, né? Então, substituindo ali, agora eu começo a somar os termos semelhantes. X ao quadrado com x ao quadrado, 2x não tem com quem somar, e o 25 veio para cá também como um número negativo, né? Então, 2x ao quadrado mais 2x mais 1 menos 25, eu tenho aí 2x ao quadrado mais 2x menos 24 igual a 0. Ok? Cheguei onde? Na minha equação do segundo grau. Agora, o que eu faço? Para simplificar essa minha equação, poderia trabalhar com ela nesse formato aqui? Poderia, né? Mas veja que todos os termos da equação A, B e C são números pares. Então, o que eu recomendo para você? Recomendo que você divida, que você simplifique, porque aí fica mais fácil de calcular o delta, fica mais fácil de substituir na equação de Bhaskara. Então, fica bem tranquilo lá. Ó. Dividindo toda ela por 2, por isso que todos os termos são pares, né? Eu encontro 2x ao quadrado dividido por 2, x ao quadrado. 2x dividido por 2 dá x, e menos 24 dividido por 2, menos 12, igual a 0. E agora é a sua vez de
de concluir a solução aí, tá bom? Lembra do nosso roteirinho? Ó? Identificar os coeficientes A, B e C, calcular o valor de delta, discriminante delta, aplicar os valores que você tem na fórmula de Bhaskara, depois disso, calcular x1 e x2 e interpretar os resultados encontrados. Ok? Um tempinho para vocês e nós já voltamos com a finalização da resolução aí. Então, voltando com a nossa solução, né? Seguindo o nosso roteiro aqui, vamos identificar os coeficientes, ó. O valor de A é 1, o valor de B é 1 também e o valor de C, menos 12. Discriminante delta. O que eu tenho para o discriminante delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 12. 1 ao quadrado é 1,
menos 4 vezes menos 12 mais 48 e o delta igual a 49. Fórmula de Bhaskara. Substituindo os valores eu tenho x, o valor de b igual a 1, o valor de delta igual a 49, o valor de a igual a 1. Simplificando a equação, menos 1 mais ou menos 7, né, que é a raiz de 49, dividido por 2. Próxima etapa, determinar x1 e x2. Então, x1 vai ser igual a menos 1 mais ou menos 7, mais 7. Então, x1 igual a menos 1 mais 7, dividido por 2. Menos 1 mais 7, 6, dividido por 2, x1 igual a 3. Quem é o x2? Menos 1 menos 7 dividido por 2, x2 vai ser igual a menos 8 dividido por 2, eu tenho menos 4 como resultado. Interpretando os resultados, veja só, se x1 for igual a 3, os números são 3 e 4, são números consecutivos. Se x2 for igual a menos 4, os números são menos 4 e menos 3. Um lembretezinho para você só. A posição, alguns alunos se confundem, né? Vamos colocar aqui o nosso zero como referência. Eu tenho o menos 3 aqui e o menos 4 aqui. Então, são números consecutivos. E por último, né? Então, vamos dar uma olhadinha ali na nossa... Os números são positivos, veja só. Então, o enunciado, ele obriga você a escolher essa opção, x1 igual a 3. Então, por isso, nós vamos descartar. Os números negativos eram consecutivos, mas o enunciado pede que os números sejam positivos. Ok? Então, os números procurados são 3 e 4. Certinho, gente? Então, vamos lá. Na aula de hoje, o que nós vimos? Nós vimos a solução de problemas, né? A contextualização aí com a equação do segundo grau, mais a solução de equações do segundo grau. Agradeço a atenção de vocês, certo? Lembrando mais uma vez, verifica lá as atividades, realiza as atividades propostas no Classroom, para que você tenha a sua presença garantida. Caso você nos acompanhe só pela TV, procure sua escola e retire os materiais para que você possa acompanhar as aulas. E por último, se você tem alguma dúvida, procure seu professor para esclarecê-las. Certinho? No mais, um abraço, agradeço mais uma vez pela atenção e até a próxima.